Eu tenho para mim que a coisa mais importante entre todas as outras é nós descobrirmos a verdade sobre quem nós somos. Mas esta verdade, ela não compartilha com esse modelo já conhecido. O que eu quero dizer é que esse movimento em nós, tão pragmático, tão repetitivo, tão continuado, é o movimento do eu. Esse movimento do eu é o movimento do conhecido. O contato com a realidade divina, a realidade do seu ser, com a realidade de Deus, é algo singular, é algo único, é algo de uma beleza ímpar. Isto porque ela é, agora aqui, a revelação do desconhecido. Seria interessante você acompanhar essa fala e experimentar o que estamos dizendo. Isso aqui não é como ouvir uma palestra, ou uma conferência, ou um estudo. Em geral, ouvimos palestras, conferências, estudos, procurando adquirir uma informação, um conhecimento, para depois, com base nesse conhecimento, nós agirmos. Então, isso ultrapassa em muito um conhecimento que se adquire. O nosso movimento no ego, o nosso movimento nesse sentido do eu, nesse sentido de uma entidade presente, que é essa que nós acreditamos ser, você que já está aqui no canal há algum tempo, já sabe do que eu estou falando. Esse sentido do eu, do mim, do ego, isso é uma ilusão, isso é uma fraude, isso é uma ideia, isso é uma crença. Isso é um sistema de condicionamento programado em nós. E nós estamos sempre atuando com base nisso. Então, esse movimento do eu, esse movimento do ego, é sempre um movimento da continuação desse tempo psicológico. É por isso que, para nós, o futuro é muito importante. É no futuro que iremos fazer algo, realizar algo, obter algo, conseguir algo. No futuro seremos felizes, no futuro teremos paz, no futuro teremos amor, no futuro teremos uma vida melhor, no futuro iremos para o céu, ou no futuro iremos realizar a iluminação espiritual. Então, o futuro é uma coisa muito, muito importante para o ego, para esse mim, para esse eu. E esse tem sido o nosso movimento na continuação do tempo, desse tempo psicológico. O presente é uma porta para o futuro. Atuamos no momento presente com base no conhecimento que adquirimos no passado. É assim que o eu se perpetua no tempo. É assim que o eu tem sua continuidade. Então, esse modelo de vida em nós é um modelo de vida no ego, nesse eu. É o modelo de vida no conhecido. Então, o que é o despertar espiritual, a iluminação espiritual? É o fim dessa continuidade. É uma descontinuação. É a quebra desse modelo, desse padrão. Algo inteiramente novo e desconhecido se mostra agora, aqui, na vida. Então, essa sua vida não é mais a vida da pessoa, dessa pessoa que você acredita ser. É a vida desta inteligência, desta presença, desta consciência. O nosso trabalho aqui é lhe mostrar que
a realização da verdade do seu ser é a descontinuação desse tempo psicológico, nessa ideia de vir a ser. Então, a revelação do seu ser não requer esta ideia de se tornar alguém, de realizar algo amanhã, de conquistar algo amanhã ou depois. É a realização de que tudo que se faz real na sua vida se faz real agora, aqui. E é tudo que se faz necessário para uma vida em plenitude, em completude, em amor, em paz, em liberdade, em felicidade. Daí não existe nada mais importante do que isso. Então, nada tem o valor que isso tem. O despertar do seu ser, de sua natureza divina. O fim para esse sonho de mundo, onde o eu está ligado e linkado ao seu próprio mundo. Esse eu está sempre carregado de desejos e medos. Esse sentido de pessoa com a qual nós nos identificamos, com a qual nós nos confundimos, que tem essa continuação no tempo, o presente, o passado e o futuro, que nasceu, está vivendo e irá morrer. Todo esse desespero de vida humana centrada nessa identidade egóica. Esse desespero, essa luta, esse sofrimento, essa confusão que tem se tornado nossas vidas. Isso tudo é algo que termina quando algo novo está presente. E para que algo novo esteja presente, aquilo que é velho precisa morrer, precisa desaparecer. Então, essa descontinuidade com o tempo psicológico, com o sentido de um eu presente, o que é esse tempo psicológico? São esse conjunto de crenças, de opiniões, de ideias, de julgamentos, de certezas e dúvidas, todo esse conhecimento acumulado naquilo que eu tenho chamado de consciência egóica ou consciência mental. Essa é a aproximação que temos que ter aqui da verdade sobre quem nós somos. Olhar para tudo isso e ver a beleza do esvaziamento de todo esse conteúdo. Isso é a morte do passado, é a morte desse ilusório sentido do eu. É o fim para esta condição de infelicidade para esse mim, para esse eu. O que na verdade representa o fim desse seu mundo imaginário, desse sonho de ser alguém. Ontem eu fui alguém, hoje eu sou uma outra pessoa, diferente da que fui ontem, e amanhã serei completamente diferente da pessoa que sou hoje.
e que fui ontem. Aqui, o fim para isso é o fim dessa continuidade do eu, dessa continuidade do ego. É quando algo inteiramente novo aparece. Esse algo novo é o desconhecido, é a vida de Deus. O desconhecido é a presença da ausência do tempo psicológico, desse falso centro, desse falso eu. É a presença de Deus. Esse algo novo, aquilo que é real. A vida do ser humano tem sido tediosa, aborrecida, chata, angustiada, aflitiva, onde há muito medo, onde existe essa expectativa de escapar do sofrimento e de estar sempre acrescentando à sua vida uma experiência assim chamada nova de prazer. O que na verdade é esse prazer, não é algo novo, é a continuidade da memória. Ao passarmos por experiências de preenchimento, de satisfação, de realização psicológica temporária, de prazer, nós buscamos isso novamente. Então, não há nada novo nesse assim chamado prazer. Não há nada novo nesse eu, nesse sentido do ego, nesse sentido de alguém presente. Assim, a iluminação espiritual, o despertar da consciência, é o surgimento de algo novo, realmente novo. Isso é algo que está agora aqui. Por isso, colocar em evidência isso que estamos aqui ouvindo, em todas essas falas. Não teorizem sobre isso, não adquiram mais um conhecimento. Não acrescentem ao conhecimento antigo que vocês têm um novo conhecimento que agora parecem estar adquirindo aqui nesse canal. Não façam isso. Realizem isso. Tornem isso real no viver. Experimentem essas palavras. Experimente, por exemplo, observar o movimento do pensamento sem se colocar como alguém presente nesse movimento. Notem a beleza disso. Um pensamento surge e, em geral, você sempre se coloca como sendo o pensador do pensamento. Então, é algo que ocorre de uma forma muito rápida, muito automática, muito habitual. Um pensamento surge e a sensação que você tem é que você está nisso, nesse pensamento. A sensação é que você é o pensador do pensamento. Isso é muito automático. Isso é uma das coisas que nós estamos trabalhando aqui no canal. Nós temos diversas playlists explorando esse assunto. Tem uma aqui sobre a real meditação na prática. Não se confundir com a experiência do pensamento. Não se colocar como sendo o pensador quando um pensamento surge. Como sendo aquele que está no sentimento quando o sentimento surge. Nós estamos habitualmente dando continuidade ao ego, ao eu, ao mim, o tempo todo quando fazemos isso.
Um sentimento surge e nós nos identificamos com esse sentimento. Então, o sentido de alguém no sentimento está presente, é o eu. Um pensamento surge e nos identificamos com esse pensamento. O sentido de alguém presente, pensando, esse pensamento está presente. Então, essa é a continuidade do eu. Estamos sempre nos confundindo com o pensamento, ou com o sentimento, ou com a emoção, ou com uma sensação física. Estamos sempre colocando uma identidade presente nessa experiência, porque nos falta a arte da real meditação na prática. Nos falta a verdadeira compreensão do autoconhecimento. E isso se constitui como a porta para o despertar da sabedoria, para o despertar da verdade do seu ser. Então, ao ouvir essas falas, é importante que você experimente isso. Em geral, as pessoas escutam palestras, falas, vão a seminários, elas adoram ler livros. Isso lhes dá conforto, lhes dá uma certa sensação emocional, um certo preenchimento, uma certa satisfação, uma certa emoção. Então as pessoas são viciadas intelectualmente nessa sensação, neste preenchimento, nesse prazer de ouvir falas, de ler livros. Mas isso não tem nenhum efeito real sobre elas, porque isso fica a nível intelectual, ou a nível sentimental, ou a nível emocional. E a nível de intelecto, de emoção e sentimento, estamos falando apenas a nível do corpo. O que eu estou dizendo é que aquilo que lhe alcança a nível de sentimento, de emoção e pensamento, lhe atinge apenas a nível do corpo. É apenas uma sensação, uma emoção ou um pensamento. É algo que lhe dá prazer, lhe dá satisfação, lhe dá um certo preenchimento. No entanto, isso não funciona a nível de um trabalho interno para o despertar do seu ser real, desta inteligência divina, desta consciência de Deus. Então, se você escuta essas falas, aqui é importante que você experimente isso na prática. É importante que você trabalhe isso de uma forma evidente na prática. Eu tenho convidado pessoas para encontros online também, satsangs online, e encontros presenciais e também retiros, onde temos como descobrir como efetivar isso na prática. No entanto, você agora aqui já precisa realizar isso na prática. Olhar para esse movimento do pensamento, da emoção, da sensação, do sentimento, sem se confundir, sem colocar uma identidade presente nessa experiência. Se há uma observação desse movimento, sem concordar ou discordar desse movimento, a identidade não entra, o sentido de um eu presente não entra. Então é quando você não se confunde com o pensamento, ou o sentimento, a sensação, a emoção.
Então, o sentido de um eu não aparece. E na razão em que você aprofunda isso de uma forma prática, o sentido de uma identidade para de prevalecer em sua vida. Então, esse fundo de condicionamento psicológico, que tem por base a memória, e esse grande movimento de pensamento perde o valor, perde a importância. E se isso perde a importância, porque o sentido do eu perdeu a importância, você adentra algo novo, você sai dessa continuidade, desse tempo psicológico. Esse modelo de continuidade psicológica é rompida, é quebrada. É quando existe a morte dessa ilusão, da ilusão do mim, do eu, deste sentido egóico. Isso é a morte do tempo psicológico. É o fim para isso. É o fim para essa consciência egóica, para essa consciência mental, para esta falsa identidade. Aquilo que é novo, que está agora aqui, sem passado, sem nenhuma ideia de presente e sem qualquer imaginação ou sonho do futuro, se revela como sendo a singularidade da presença, da consciência, a verdade deste presente momento. Então, a inteligência, sabedoria, real liberdade, esse é o encontro com aquilo que é você. Seu ser se revelando como felicidade, como paz, como pura consciência. Esse é o perfume, a fragrância da presença, da graça, do real amor de Deus. É quando a felicidade está. Esse transbordamento de sua natureza divina. A razão real de ser o que você é. Aqui e agora. Encontros online e encontros presenciais. Também em retiro, estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. E aí fica o convite. A gente se vê na próxima. Por isso eu não prescrevo essa meditação, porque eu desconheço essa prática de meditação. Todo esse processo de autorrealização ou o despertar aqui foi pela Atma Vichara, pela autoinquirição, por esta observação do movimento da mente.